Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando e olha o tema deste vídeo. Você não é cristão. Você não é cristão e eu vou apresentar para você aqui versículos de que você não é cristão. Por exemplo, Jesus, ele disse que não veio cuidar de abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Então, se ele veio cumprir, ele não veio tirar a lei, nem veio tirar a Torá, não veio tirar a Taná. Então, alguns crentes, alguns cristãos alegam que nós estamos no tempo da graça. Alguns cristãos alegam que nós não seguimos mais a lei, mas Jesus, ele veio debaixo da lei. Ele veio também para os seus. Quem que eram os seus? Judeus. Ele também veio enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio profeta Jeremias, ele diz o seguinte, em Jeremias capítulo 31, versículo 31, que a aliança nova em que o Senhor estabeleceria seria com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem nada a ver com os gentios. Mas as pessoas se utilizam das epístolas de Paulo para dizer que eles estão numa nova aliança, porque lá em Efésios capítulo 2, do versículo 11 diante, você pode acompanhar lá, tem vários vídeos de pregadores da graça que se utiliza dessa carta aos Efésios, lembrando que essa carta aos Efésios, ela foi escrita no segundo século. Então, Paulo já tinha morrido há muito tempo. Como que pode dizer que Paulo ele foi apóstolo dos gentios, sendo que nenhum dos momentos dos relatos ali dos evangelhos, Jesus estabelece um 13º, um 12º apóstolo, sendo que ele escolhe só 12. E quando Judas o trai, ainda os apóstolos fazem uma sorte e escolhem Matias para ocupar lugar de Judas. Só que Paulo diz ter uma revelação no terceiro céu, dizendo que ele teve um encontro com Cristo e que ele foi escolhido como o apóstolo dos gentios. Só que tem um grande problema aí, meus queridos. Quem prova que isso é verdade? Aí eu coloco um outro ponto para você. Se você crê nas revelações do apóstolo Paulo, que está ali canonizado na Bíblia, você precisa também crer em Maomé. Você precisa também crer em Vishnu, em Krishna e tantos outros que disseram que teve uma revelação com Deus, com Cristo. Então você precisa seguir os outros também. Por que você segue só Paulo? Se você segue as epístolas de Paulo, mais uma vez, você não é cristão, porque cristão quer dizer seguidor de Cristo. Se você segue o que Cristo deixou escrito como ensinamento, como mandamento, ali, quando ele disse ali, junto com os seus discípulos, você segue o que o próprio Jesus diz, ou você segue Pedro, Tiago, João no barquinho, ou você segue Paulo? Quem que você segue? Você segue o que Jesus deixou, ou você segue o que os discípulos falaram? Aí eu te pergunto, você que tem Cristo como divino, o Filho de Deus, que veio na terra, então você tem que seguir quem? Seguir os ensinamentos de Jesus, ou você tem que seguir os ensinamentos dos apóstolos, dos 12 apóstolos? Sendo que Paulo, ele se denominou apóstolo dos gentios, sendo que tem uma parte lá em Atos que o próprio Pedro diz que ele foi levantado como apóstolo dos gentios. Então há uma contradição muito grande ali nas falas, nas epístolas
de Paulo, sendo que 13 epístolas, 7 são assinadas, atestadas pelo Paulo. Só que 6 são atribuídas, dentre elas Efésios, que os pregadores, por exemplo, da graça, alegam que a nova aliança estabelecida aos gentios, né, veio através das pregações de Paulo, porque Paulo foi levantado como apóstolo de gentios. Só que há um grande problema. Jesus, quando na narrativa dos evangelhos, quando Jesus esteve na terra, em nenhum momento ele disse que veio para os gentios. Ele deixou bem claro que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois vem o nosso querido Paulinho e fala que ele é o apóstolo dos gentios. Sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Jesus disse o seguinte assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores. Você vê algum chamado cristão nos hospitais curando os enfermos? Você vê, por exemplo, algum cristão, que se denomina cristão, nos velórios ressuscitando os mortos? Você vê, por exemplo, na pandemia que nós passamos, quantos ressuscitaram e quantas igrejas abertas? Quantos pastores, quantos missionários, quantos se dizem cristãos, que dizem que creem em Cristo, mas não seguem os ensinamentos do Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que não era para se preocupar com o que ia comer, com o que ia vestir, mas você vê os pastores aí preocupados com os dízimos e ofertas. Você vê os pastores preocupados em angariar fundos, dinheiro, construir templos para ter mais fiéis. Você não vê eles preocupados só com o reino do céu, porque o próprio Cristo disse que era se preocupar só com o reino. Não era para se preocupar com as coisas terrenas. Então, eu te digo, enfadadamente, eu atesto, você não é cristão, coisa nenhuma, porque você não segue os ensinamentos de Jesus. Jesus disse o seguinte, que quando alguém te afrontar, te der um tapa na face, que você dê a outra. Sabe o que acontece aí com os grandes pastores, né? Malafaia, Rei Soares, Valdemiro Santiago, né? Agenor Duque? Quando você ofende ele, ofende entre aspas, fala alguma verdade dele nas redes sociais, né? No YouTube e tantas outras redes sociais, ele te mete um processo. Ele não dá a outra face. Segundo o próprio Jesus também, disse que era para abençoar aqueles que vos perseguem, que era para amar os vossos inimigos. E você não vê os grandes pastores, você não vê os irmãos gracistas, quando você não entra, por exemplo, quando eu vou contra hoje a teologia da graça, que é outro sistema religioso, é outro engano, quando eu falo que não houve uma nova aliança com os gentios, os gracistas, sabe o que eles fazem? Eles me perseguem, falam um monte de asneira nos comentários, eles fazem acepção igual os evangélicos fazem das outras pessoas. Os gracistas estão igualzinho, estão com as mesmas vestimentas que o povo evangélico. Eles são igualzinhos, é o mesmo sistema, só mudou a nomenclatura. O povo evangélico é igual aos gracistas, o que muda? Só os dogmas. Tiraram os dízimos, pararam de congregar, não participa da chamada tal Santa Ceia que não existe na Bíblia, não participa de batismo, só mudaram os dogmas, mas continuam seguindo um livro chamado Bíblia como norma e segmentos de regra e de fé, sendo que a Bíblia foi criada por homens.
A Torá, a Taná, foi escrita de judeus para judeus. O Novo Testamento, o nosso queridíssimo Constantino, né, junto com Eusébio de Cesareia e os pais das igrejas, reuniram as cartas e construíram os novos testemunhos, o Novo Testamento, e os gracistas ali assegurando que a Bíblia, o Novo Testamento, é a palavra de Deus, mas não seguem. Porque ser cristão, gracistas, ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo. E não tem esse negócio de Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Os dois são um. Não existe esse negócio de separação. E os ensinamentos de Jesus Cristo têm que valer também para os gracistas. Para você que diz que é cristão, seguidor de Cristo, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Quantos mortos você já ressuscitou hoje? Quantos enfermos você já curou? Você segue os ensinamentos de Jesus ou você segue os ensinamentos do apóstolo Paulo? Então, meu querido, você não é cristão, você é paulinista. Você segue a Paulo, você não segue Jesus. Jesus, segundo os relatos, ele esteve aqui na Terra, ele andou aqui por 33 anos aproximadamente. E ele fez aqui os feitos dele. Então, esses são os ensinamentos dele. Você tem que seguir estes ensinamentos. Se você crê realmente que o que está escrito ali, canonizado nos evangelhos, realmente é verdade. Então você tem que seguir ele, o Cristo, o chamado tal Messias. Você não encontra um versículo dizendo que ele aboliu, ele cancelou, ele anulou a antiga aliança, a Torá. E você vê várias vezes Jesus dando ênfase à Torá ali nos evangelhos. Ele nunca aboliu, ele nunca cancelou, ele nunca anulou. Os gracistas dizem que sim. Eu mesmo, várias vezes, quando eu estava no antigo canal, no antigo nome, canal Cristo é o Fim da Lei, eu pegava textos que são mal traduzidos, mal transliterados, que dá uma má interpretação, e eu alegava que a antiga aliança teria sido abolida sim, porque eu usava as epístolas de Paulo, mas você não escuta da boca do próprio Jesus ele dizendo que ele aboliu a lei de Moisés, em nenhum momento. Então, meus queridos, é essa a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês não são cristãos, vocês são paulinistas, as igrejas evangélicas estão baseadas em Paulo, e é essa baderna que está aí. Por quê? Por causa das incoerências bíblicas. Por isso que eu trago os questionamentos. E aqueles que me chamam de ateu, eu não sou ateu, tá? Se você não acompanha meu canal, se você não acompanha os vídeos anteriores, todos que eu já fiz, vai ter relatos ali explicando por que eu não sou ateu. E não corro o risco de cair para o ateísmo, e também não tenho problema nenhum com quem é ateu. Aliás, hoje eu prefiro mais dialogar, conversar com ateus do que religiosos, gracistas, evangélicos como você. Então eu espero que você reflita, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal, meus queridos. Deixe o like, é muito importante, meus irmãos. Quando você deixa o like, o YouTube entende que ele deve propagar os vídeos. Teve um vídeo que eu postei esse tempo atrás, que se chama Bomba para os Gracistas, teve 2.500 visualizações. E depois o vídeo posterior ou anterior deste, 150 visualizações, são muito pouco. E é conteúdo, é tempo que eu gasto aqui para poder trazer para vocês informações referente a conteúdo, a estudo bíblica, da Bíblia. Querendo ou não, se você não gosta do conteúdo, fique à vontade, desinscreva do canal. Mas se você acompanha meu canal, deixa o like, isso aí não vai quebrar seu dedo, eu não estou ganhando dinheiro nenhum com você, e eu estou trazendo um entendimento
questionamento para você abrir o seu entendimento e acordar das falácias que são pregadas até dentro da própria Bíblia, tanto no sistema evangélico quanto nos gracistas. Então, meus queridos, se você gosta do meu conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, que é o principal de todos, meus queridos. E até o próximo vídeo.